Toda pessoa passa por momentos de desmoronamento. Quando sentimos que não há em quem se apoiar, quando sentimos que ninguém conhece a nossa dor, o coração que se desmorona silenciosamente por dentro não se manifesta por fora, mas possui um poder destrutivo profundo. É possível desmoronar sem lágrimas violentas, e o coração pode se despedaçar mesmo que não se conte a ninguém. À medida que esses dias de suportar com o coração assim se acumulam, a alma, de repente, congela, e o desespero silencioso se torna familiar. O problema é que a força para se levantar desse lugar desmoronado desaparece. Quando se começa a sentir sem energia, sem motivo, o mundo parece indiferente e a pessoa se sente inútil. Não é fácil falar de esperança nesse lugar. No entanto, surpreendentemente, a Bíblia diz que Deus está primeiro no lugar daqueles que desmoronaram. Em Salmos 34:18, há esta palavra: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Neste pequeno versículo fica claramente revelado quem é Deus. Deus não é aquele que está ao lado dos fortes, mas aquele que está ao lado dos que têm o coração ferido. Deus não busca apenas os justos, mas Ele mesmo vem e abraça aqueles cujo espírito está abatido. Esta palavra não é um simples consolo, é uma declaração que mostra o modo de ser de Deus, o olhar de Deus, a ação de Deus. As pessoas geralmente admiram os bem-sucedidos, seguem os fortes e tentam imitar os justos. No entanto, o olhar de Deus é diferente. Deus se aproxima de quem tem o coração desmoronado. O motivo é claro. É porque a ferida deles é profunda e dentro dessa ferida há um lugar para Deus trabalhar. Deus vê e ouve as palavras que ninguém escutou, as lágrimas que ninguém viu, o vale da alma que ninguém alcançou. Ele vem por vontade própria. Esta palavra de que Deus está perto torna-se uma palavra milagrosa para aqueles que estão em profunda dor. Um coração desmoronado não tem força para se levantar por si mesmo. Por mais que se decida, logo desmorona. E por mais que se prometa, a cabeça se inclina diante da realidade. No entanto, se o Senhor está perto, a situação muda. Sua presença não é uma força que nos levanta a força, mas um toque gentil que nos envolve e nos restaura lentamente a partir do lugar onde desmoronamos. Esse toque talvez não possa ser visto ou ouvido, mas ele existe claramente. Quando, sem motivo, uma paz repentina inunda o coração, quando lágrimas inexplicáveis fluem, isso pode ser a prova de que Deus já estava perto. O salmista não escreveu este versículo apenas teoricamente. Ele pode falar esta verdade porque realmente encontrou Deus no lugar onde o seu coração estava desmoronado e passou por esse lugar. Davi, na juventude, foi perseguido pela inveja do rei Saul e viveu fugindo por sua vida. Durante esse longo tempo de fuga, Davi desmoronou inúmeras vezes e passou muitas noites em lágrimas. Mas foi exatamente naquele lugar que Deus estava com ele. Por isso, ele confessa corajosamente: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Esta não é uma simples consolação religiosa ou figura de linguagem, mas uma confissão vivenciada na carne. Ao vivermos, podemos falhar, ser feridos e desmoronar diante de aflições inesperadas. Não penso que o desmoronamento seja o fim, mas sim ser deixado sozinho naquele lugar após o desmoronamento. Mas Deus não nos deixa sozinhos nesse lugar. Ele chega primeiro ao vale onde estamos chorando e inclina o seu ouvido diante do nosso gemido não dito.
Por isso, às vezes, um único versículo da palavra torna-se mais forte do que o consolo de qualquer pessoa. Às vezes, um único versículo, Salmos 34:18, ressuscita a alma mais do que qualquer palavra, porque não é uma simples frase, mas uma promessa viva de Deus. Deus não deixa seu coração ferido como está. Ele não evita o lugar onde você desmoronou. Pelo contrário, ele se aproxima ainda mais. Os humanos querem evitar a ferida, mas Deus entra nela. Sua presença não é um modo de ignorar a ferida ou forçar a esquecê-la, mas o modo de abraçar a ferida e chorar junto. Por isso a consolação de Deus é profunda e forte. A reconstrução do coração desmoronado começa lenta, mas segura. O momento em que se crê que Deus está perto, a reconstrução invisível começa. Se seu coração está desmoronado agora, se você está exausto ao ponto de não poder fazer mais nada, esse é exatamente o lugar onde Deus está perto. Se o seu espírito está abatido, Deus certamente trabalhará nesse lugar. Quando nem mesmo a oração sai, apegue-se a um único versículo da palavra. Deus é aquele que nos reconstrói através da palavra. O caminho para o coração desmoronado ser reerguido começa ali. A seguir, examinaremos a segunda palavra de Deus dada àqueles que estão esmagados pelo peso da vida. Há momentos em que a respiração fica ofegante, embora nada de especial esteja acontecendo. O coração desmorona sem motivo, mesmo que nenhum grande evento tenha ocorrido, e sentimos que somos os únicos a cair, enquanto as pessoas ao redor parecem estar bem. Nesses momentos, em vez de suportar, a vontade de desaparecer invade. Não caímos por não aguentar o peso, mas a ansiedade e a fadiga acumuladas começam a esmagar o interior pouco a pouco. Os fardos que carregamos sozinhos, sem mostrar a ninguém, acabam por abalar as raízes da fé no coração. O que é necessário neste momento é mais do que consolo. Não são apenas palavras de que tudo ficará bem, mas a necessidade de um ser que realmente nos abrace e nos levante. Não precisamos de alguém que nos conheça, mas daquele que nos criou, aquele que conhece o propósito de nossa vida, aquele que sabe exatamente o quão pesado é o fardo que estamos carregando agora. Isaías 41:10 é a promessa feita por esse ser, nosso Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Esta palavra não é apenas uma estabilidade emocional, mas uma declaração de Deus visando a recuperação existencial. Deus diz diretamente: a razão pela qual você não precisa temer é porque eu estou com você. Esta paz é dada não porque a nossa situação foi resolvida, mas porque Deus está conosco. Não vem de uma vida sem problemas, mas da ousadia que vem de andar com Deus. Esta palavra planta um fundamento em nosso coração vacilante. Dá-nos a certeza de que, embora a vida continue difícil, podemos caminhar hoje, porque Deus nos sustenta. Deus promete: eu te fortaleço. Fortalecer não é um simples consolo emocional, mas uma expressão de conferir poder real. É dar músculo a quem não consegue levantar por si mesmo e plantar uma haste para que possa criar raízes novamente. O modo de Deus é este: sempre que caímos exaustos, Ele nos sustenta novamente, e sempre que vacilamos, Ele nos levanta novamente. A repetição de eu te ajudo e te sustento revela a sinceridade de Deus. Deus se aproxima sem hesitação e sem condições. Ele é aquele que ajuda mais fortemente
quanto mais fracos somos. O profeta Isaías transmitiu esta palavra ao povo durante o exílio babilônico. Foi um período em que o país ruiu, o templo de Jerusalém foi destruído e o povo foi disperso e pisoteado. Quão absurdas essas palavras devem ter soado para aqueles que perderam tudo. No entanto, foi exatamente neste momento que Deus falou: "Não temas, porque eu sou contigo." Deus viu primeiro o coração desmoronado e não as muralhas em ruínas, e segurando este coração, Ele iniciou a recuperação. Antes de reconstruir o templo, Ele reergueu o espírito do povo. Antes de recuperar a terra, fez com que recuperassem a fé. Portanto, mesmo quando não temos nada, mesmo quando sentimos que não resta esperança alguma, Deus segura primeiro a mão do nosso espírito. A emoção que primeiro surge ao ouvir esta palavra é a surpresa. Por que Ele sustenta alguém como eu? Por que Ele ajuda alguém tão imperfeito e cuja fé muitas vezes vacila? No entanto, Deus responde a essas perguntas também. Porque eu sou teu Deus. A ajuda de Deus não vem da nossa qualificação, mas começa com a sua aliança. É porque Deus nos segurou antes de nós o segurarmos. Ele nunca solta a nossa mão. Em vez do fardo de ter que levantar a cada vez que caímos, a fé de que somos sustentados por Ele nos salva. Deus diz que nos sustenta com sua destra. Na Bíblia, a destra é um símbolo de poder e autoridade. Deus nos sustenta, fracos que somos, com sua mão onipotente. Quando meditamos no fato de que esta mão, mais forte do que as tempestades do mundo, mão que nenhuma desesperança pode quebrar, está agora segurando a nossa mão, uma força profunda que o consolo humano não pode dar surge em nós. Por isso, podemos suportar mais um dia, podemos dar mais um passo e podemos amar novamente. Isso não é por causa da força dentro de nós, mas porque somos sustentados pela mão de Deus. Isaías 41:10 foi a luz dada àqueles que passavam pela noite mais profunda da vida, e continua sendo luz para nós, que ainda passamos pela noite escura. O medo pode vir, a ansiedade pode não desaparecer, mas o fato de que Deus está conosco no meio disso nos faz suportar tudo. Se você está suportando dia após dia com o coração oprimido, Deus está sustentando você nesse lugar. Ele não solta a sua mão. Esta palavra o levantará novamente. A seguir, passamos para a terceira palavra, onde a voz de Deus foi ouvida na terra do desespero, onde nenhum vislumbre de esperança era visto. O desespero se aproxima silenciosamente. A princípio pensamos que estamos apenas cansados. Amanhã melhorará. Todos vivem assim, não é mesmo? Tentamos nos manter indo em frente, suportando. Mas em certo momento nos pegamos sem nenhuma expectativa. Quando sente que é mais confortável não esperar nada para não repetir a dor do desmoronamento após a expectativa, esse coração já se tornou uma terra onde a esperança se secou. O problema é que este desespero é invisível. Por fora parecemos viver uma vida normal, mas nada cresce no fundo do coração. Para uma alma assim, Deus lançou uma palavra. Ezequiel 37:4. E me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Esta cena é a história do vale que o profeta Ezequiel viu em uma visão. Naquele vale havia inúmeros ossos secos espalhados. Eram ossos completamente secos, abandonados por muito tempo sem sequer uma sepultura, sem nenhuma possibilidade de vida. Deus ordena a Ezequiel que profetize essa palavra para aqueles ossos secos. E exatamente nesse momento começa o milagre da vida que parecia impossível.
Esta palavra não é apenas uma profecia sobre a restauração de Israel. É um símbolo que mostra como Deus trabalha no desespero. Deus não evita o lugar sem vida. Pelo contrário, Ele lança a palavra sobre esse lugar. Mesmo onde aos nossos olhos não há esperança, nem mudança, e tudo parece ter acabado, Deus ainda fala. Sua palavra não analisa a situação, mas é o poder criativo que faz a alma morta viver novamente. Ossos secos não se movem, não reagem, não têm ouvidos para ouvir, nem boca para falar. No entanto, Deus ordena diretamente a esses ossos que ouçam a palavra. O motivo é simples, é porque a palavra de Deus está viva primeiro. Como a palavra insufla vida, a capacidade de ouvir e a força para reagir começam na palavra. O ser humano pode desesperar, mas Deus não desespera. O ser humano pode secar, mas Deus não seca. Por isso, a voz de Deus é ouvida até no vale do desespero. Em nossa vida, há momentos como ossos secos, momentos em que a oração seca, as emoções se entorpecem e não se espera nada. Nesses momentos, a pessoa nem sequer se pergunta: Deus realmente existe? No entanto, é exatamente nesse momento que um versículo da palavra que restou em nós ressoa novamente. Talvez uma frase de um sermão ouvido antes, um versículo memorizado na infância, ou uma pequena passagem que surgiu no meio da noite silenciosa. Quando essa palavra surge novamente, Deus está nos despertando novamente com essa palavra. A esperança não vem da psicologia humana, mas começa com a palavra de Deus. Quando Ezequiel profetizou aos ossos secos, conforme a ordem de Deus, os ossos começaram a fazer barulho e a se conectar uns aos outros. Tendões surgem, carne cresce e a pele cobre. Finalmente, o Espírito entra e eles voltam à vida. Este é o modo de Deus. Ele fala primeiro, essa palavra se move e a vida ressurge. Mesmo que o vale do desespero não tenha mudado, se a palavra de Deus vier, uma história completamente diferente começa. Portanto, a primeira coisa que devemos fazer no desespero é não desviar o olhar da palavra. O Deus que falou aos ossos secos fala conosco ainda hoje. Esta cena também mostra a posição de Deus em relação à morte. Para Deus, não há morte completa. O ser humano vê o fim, mas Deus abre um novo começo ali. Deus cria nova vida no lugar onde se desistiu, onde se caiu, onde foi enterrado. Essa é a razão pela qual devemos ouvir a palavra. Mesmo que pareça que nada está acontecendo agora, a palavra de Deus já está iniciando o movimento da vida. Nós apenas precisamos abrir o nosso coração novamente e inclinar os ouvidos diante dessa palavra. A palavra de Ezequiel 37 não é apenas uma visão incrível, é uma realidade que pode acontecer em nosso espírito agora. O fato de a palavra estar viva e operante é prova de que Deus pode insuflar nova força, até mesmo em meu espírito, que é como ossos secos. Não há problema se você não sente nada agora. Deus coloca a proclamação da palavra acima da emoção sentida. A verdade precede a emoção. A palavra precede o desespero. Onde há a palavra do Deus vivo, a recuperação certamente começará. A seguir, examinaremos a quarta palavra que mostra como Deus se lembra de nós em meio à dor de nos sentirmos abandonados. A ferida mais profunda de todas as feridas decorre do sentimento de ser rejeitado. Mesmo que isso nunca tenha sido confirmado por palavras, as pessoas que viveram em meio à rejeição ou indiferença silenciosa passam a acreditar que são seres sem importância. A sensação de não merecer ser amado, a ansiedade de que não serão lembradas por mais que tenham se esforçado e o medo de que ninguém as procurará
tingem de escuridão o fundo da alma. Esta sombra interior se aprofunda com o tempo e, eventualmente, se solidifica em um profundo sentimento de abandono. E esse sentimento torna até mesmo a fé em Deus entorpecida. E se Deus também não se lembrar de mim? Quando este medo chega, caímos em uma solidão ainda mais profunda. No entanto, Deus diz claramente em Isaías 49:15: Pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, de maneira a não se compadecer do filho do seu ventre? Mas ainda que elas se esquecessem, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Esta palavra mostra vividamente quão firme é o amor de Deus e como ele supera toda a rejeição e indiferença que o ser humano sente. Deus usa a mãe como o exemplo mais profundo de amor. Uma mãe que segura o filho que nasceu do seu ventre e o amamenta. Mesmo esse amor instintivo e incondicional pode talvez se esquecer, mas eu não me esquecerei de ti, ele diz. Isto não é apenas uma emoção de Deus, mas uma declaração de sua vontade. O amor humano oscila de acordo com a emoção, mas o amor de Deus flui de uma vontade imutável. Não importa qual seja a nossa aparência, o quanto tenhamos falhado ou o quanto a nossa fé tenha vacilado, Deus nunca nos rejeitou. O ser humano sente-se abandonado devido ao fracasso nos relacionamentos, mas Deus, sabendo desse sentimento, fala primeiro: Eu não me esqueço de ti. Tu és um filho nascido de mim, um ser que está em meu abraço. Esta palavra irriga as raízes da alma seca ainda hoje. A época em que o profeta Isaías transmitiu esta palavra foi o período em que o povo de Israel, levado para a Babilônia, duvidava do amor de Deus. Jerusalém estava em ruínas, o templo desbaratado, e parecia que a aliança feita com Deus havia sido quebrada. Eles acreditavam que haviam sido abandonados. Foi então que Deus disse: Eu não me esqueci de ti. Uma mulher pode esquecer seu filho, mas eu jamais me esquecerei de ti. Esta palavra foi dada primeiro enquanto eles ainda estavam em desespero, antes de se arrependerem ou serem restaurados. O amor de Deus não se baseia em condições, mas na essência. Antes de ser pai, Deus é aquele que tem uma compaixão mais profunda do que a de uma mãe. Esta única frase, eu não me esquecerei, é a palavra que restaura a autoestima desmoronada. O que a pessoa que se sente abandonada mais precisa não é a ordem de eliminar esse sentimento, mas a declaração de que sua existência é preciosa. E Deus faz essa declaração ainda hoje. Nós sempre nos impomos condições, mas Deus ama a nossa própria existência. Deus não vê o que alissamos, mas se lembra de quem somos. Deus não se lembra de nossos erros, mas se lembra do propósito pelo qual Ele nos criou. Por isso, o seu amor é inabalável. A memória de ser rejeitado por alguém não desaparece facilmente. Quanto mais profunda foi a pessoa que amamos, mais tempo dura a ferida. No entanto, não tente apagar essa memória. Em vez disso, acrescente sobre ela a declaração do amor de Deus. Creia que a palavra de Deus, eu não me esqueço de ti, é maior e mais forte do que a memória da ferida. Quando começar a crer assim, o sentimento de abandono não poderá mais prendê-lo. Você saberá que Deus ainda está o abraçando e que você é um ser que vive na memória de Deus. Isaías 49:16 continua: Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Deus não apenas se lembra, Ele diz que nos gravou nas palmas das suas mãos, de um modo que não pode ser apagado, de um modo que não desaparece. Mesmo que não sintamos, mesmo que duvidemos, Deus ainda está olhando para nós, e o seu olhar nunca se desvia. Se você está se sentindo esquecido por alguém,
e carrega a dor do abandono profundo no coração, grave esta palavra em sua alma. Deus nunca se esqueceu de você. Mesmo onde o amor cessou, o amor de Deus continua a fluir. As pessoas podem virar as costas, mas Deus não vira as costas. Ele está sempre olhando para o nosso lado. A seguir, compartilharemos a quinta palavra sobre a plenitude que Deus derrama no lugar do desespero, onde parece que tudo foi perdido. Há momentos na vida em que sentimos que perdemos tudo. Não apenas porque o dinheiro acabou ou porque todas as pessoas partiram, mas quando o significado, a paixão e até a direção desapareceram de dentro de nós, o peso de ter perdido realmente tudo oprime o coração. Chega um momento em que suportamos o dia após dia com os sonhos sendo inúteis, a oração não tendo eco e até mesmo a sensação de estar vivo se tornando turva, quando nem sabemos o que mais fazer ou para onde ir. Essa sensação de vazio afunda no desamparo, superando o desespero. No entanto, para esse espírito desmoronado, Jesus disse claramente em João 10:10: O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esta palavra mostra claramente o que traz destruição à nossa vida e o que traz recuperação. O ladrão corrói a vida, rouba a esperança e, por fim, faz a vida secar. Mas Jesus está do lado oposto a esse ladrão. Jesus diz que veio para nos dar vida, e não apenas sobrevivência, mas vida em abundância. Esta palavra se torna a maior e mais profunda promessa para aqueles que parecem não ter nada. A vida abundante aqui não significa meramente prosperidade material ou sucesso mundano. A vida que Jesus dá é a força interior para se levantar novamente, mesmo depois de ter tocado fundo. É a paz que não desmorona mesmo em meio à aflição. É a profunda realidade espiritual de poder viver como um ser ainda pleno em Deus, mesmo que pareça que tudo foi perdido. É algo que o mundo não pode dar e que o mundo não pode tirar. Jesus veio para plantar essa vida em nós e continua a nos fornecer essa vida ainda hoje. A expressão "para que tenham vida" pressupõe um relacionamento. Jesus nos chamou de ovelhas e se chamou de bom pastor. A responsabilidade do pastor é proteger, alimentar, guiar o caminho e guardar a vida da ovelha. Por mais que passemos pelo vale mais escuro, se o pastor estiver conosco, o caminho é seguro. A ovelha não pode manter a vida por si mesma, mas se há o pastor, ela pode. Portanto, esta palavra nos dá a esperança de que podemos viver novamente. A fé de que, mesmo que eu não tenha nada, se o Senhor estiver presente, a abundância recomeça. Quando sentimos que desmoronamos, muitas pessoas pensam que isso é apenas carência material. Mas, na verdade, o vazio do coração, a perda da razão de ser e a quebra de relacionamentos devido à perda de amor criam um desmoronamento mais profundo. Nesses momentos, perguntamos ao Senhor: o que mais eu preciso? Como posso recomeçar? Jesus diz: eu lhe darei vida e a darei em abundância. Esta voz não é apenas consolo, mas o canal para a recuperação real. No contexto de João 10, Jesus se apresenta como a porta das ovelhas e o pastor. A porta é o caminho para entrar e o pastor é aquele que guia. Às vezes sentimos que as portas da nossa vida estão fechadas. Momentos em que nada se resolve
A oração não é respondida e caímos em tempos de isolamento, com os relacionamentos com as pessoas emaranhados. Mas o Senhor diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo e entrará, e sairá e achará pastagens. Esta passagem é uma declaração que nos abre uma nova direção na vida. É a promessa de que o bloqueio não é o fim, mas que há uma nova saída no Senhor. Jesus não é apenas aquele que apresenta o caminho. Ele é aquele que se torna o próprio caminho e nos guia. Ele sabe de tudo o que temos, o que perdemos e o que falhamos, e ainda assim ele se aproxima para nos dar vida. Esta é a essência do Evangelho. A verdade de que o que determina a vida não é o que fizemos, mas a quem estamos seguindo. Quando o seguimos, experimentamos que a fonte jorra até na terra seca e que o caminho se abre até no deserto sem sombra. Esta é a realidade da vida abundante. Não é a prosperidade exterior, mas o transbordar interior suprido por Deus. Você se sente esgotado agora? Você sente que não haverá recuperação e que tudo acabou? O Senhor fala diretamente a esse coração. Eu vim para lhe dar vida. Você não é um ser que está morrendo agora. Você ainda está vivo e será novamente cheio por mim. Apegue-se a esta palavra. Se Jesus estiver presente, a vida pode recomeçar a qualquer momento, e esse começo sempre será mais profundo examinaremos a sexta e palavra abundante de do que recuperação que o Senhor permitiu ao coração ferido e machucado por causa das pessoas. Há momentos em que desmoronamos por causa das pessoas. Uma palavra, uma ação recebida da pessoa mais próxima, da pessoa em quem confiávamos, da pessoa para quem abrimos o coração, rasga o fundo da alma. Esse sofrimento é mais do que um choque. Pode se espalhar para uma dúvida sobre o próprio ser humano. Quando não se pode confiar em mais ninguém, e até mesmo encontrar alguém se torna assustador, fechamos a porta do nosso coração. Por fora, ainda falamos e trabalhamos, mas por dentro, estamos trancados com um portão de ferro. O problema é que dentro dessa porta, nossa solidão e dor crescem cada vez mais. Quando o coração está fechado por causa das feridas assim, de que maneira Deus se aproxima? 2 Coríntios 1, 3, 4 é a resposta para essa pergunta. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Esta palavra revela simultaneamente o caráter e o plano de Deus para aqueles que estão em sofrimento. Deus é o Deus da consolação, e essa consolação não é apenas um alívio emocional, mas uma obra de recuperação real que nos dá a coragem de amar novamente e a força para avançar novamente. Na frase que nos consola em toda a nossa tribulação, percebemos que Deus não é seletivo em seu consolo. Dor grande e pequena, decepções repetidas, solidão inexplicável, em todos esses momentos de tribulação, Deus se aproxima. Deus sabe até mesmo o ponto em que a ferida é tão antiga que já nem dói mais. E é nesse lugar que Deus estende a mão primeiro. Antes mesmo de pedirmos consolo a Deus, Ele já começa a nos consolar. O que é ainda mais surpreendente é a palavra seguinte: para que também possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. O consolo que Deus dá não termina com a cura da minha ferida. Esse consolo flui através de mim para outra pessoa.
se a minha ferida for curada e eu viver novamente, agora eu também poderei entender a ferida do outro e estar com ele de verdade. A dor isola, mas o consolo de Deus conecta. Este é o modo de recuperação de Deus. Não é apenas o meu problema, mas o plano de Deus para que alguém viva novamente através de mim. A porta do nosso coração, fechada por causa das pessoas, pode estar firmemente trancada para elas. Mas para Deus, essa porta não está fechada. Deus é aquele que pode entrar na câmara mais profunda do nosso coração sem bater na porta. Seu consolo não persuade com palavras, nem coage. Ele se senta silenciosamente ao lado das lágrimas, caminha silenciosamente conosco e segura silenciosamente nossa mão. Às vezes, o maior consolo é ser compreendido sem precisar explicar. O consolo de Deus é exatamente assim. É um consolo que já sabe antes que eu diga, que abraça as emoções que não consigo expressar e que permanece ali. Paulo, que escreveu 2 Coríntios, também era uma pessoa com muitas feridas. Ele experimentou inúmeras aflições e mal-entendidos e se apegou ao Evangelho em meio à traição de colegas e à indiferença das pessoas. A razão para que ele pudesse falar de consolo foi porque recebeu o consolo real de Deus. Por isso, ele não fala apenas sobre o consolo, mas canta sobre o Deus da consolação. Bendito seja o Deus de toda a consolação. Esta confissão nasceu da fé de que em qualquer situação há consolo em Deus. Se seu coração está machucado por causa de alguém agora, você não pode mais confiar nas pessoas, e o amor parece ser apenas um outro nome para a dor? Então entregue o seu coração ao consolo de Deus hoje. Esse consolo fará você amar novamente e lhe dará a força para caminhar novamente entre as pessoas. O consolo recebido de Deus nunca desaparece. Ele permanece em nós, preparando-se para um dia fluir para outra pessoa. É assim que Deus expande a recuperação. A seguir, meditaremos juntos sobre a 7ª palavra que nos impede de perder a esperança até o fim, mesmo na jornada de sofrimento interminável. Há momentos em que o sofrimento não cessa, por mais que esperemos. Quando a dor que pensávamos ser temporária não desaparece, mesmo depois de anos, e nos sentimos vivendo agarrados a uma ponte já desmoronada no coração, as pessoas ficam cada vez mais exaustas. Quando o sofrimento se prolonga, o ser humano aprende primeiro a resignação, em vez da esperança. Em uma vida onde suportar é tudo, em momentos em que sobreviver a cada dia é uma luta, alguém diz: se você tiver fé, pode superar isso. Mas para a pessoa que está no meio do sofrimento real, até essa palavra parece distante. Para essas pessoas, a palavra que Deus dá é a profunda verdade de que nem mesmo este sofrimento é em vão. Romanos 5, de 3 a 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não desaponta, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esta palavra não é para quem o sofrimento acabou, é a palavra necessária agora para quem ainda está no meio do sofrimento. Paulo diz que podemos nos alegrar nas tribulações. No entanto, essa alegria não é um forçar emocional, mas vem da fé de saber o que Deus está fazendo por meio desse sofrimento. A tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Esta sequência não é apenas uma estrutura lógica, mas o modo como Deus trabalha na vida real. O sofrimento parece nos destruir,
mas dentro dele aprendemos a perseverança, e a perseverança faz crescer um músculo interior profundo. Uma alma assim temperada acaba se apegando a uma esperança que antes não podia segurar. Em outras palavras, a esperança não vem apenas do pensamento positivo, mas só se torna verdadeira após passar pelo tempo de perseverança e pelo processo de temperamento. Se formos apressados, entenderemos mal a Deus. Por que não respondes? Por que não paras este sofrimento? Mas Deus está nos encontrando mais profundamente através do tempo de sofrimento. Mesmo no tempo de silêncio, onde não se ouve nada, Deus trabalha dentro desse silêncio. Não é porque não há mudança visível que Deus não está trabalhando. Pelo contrário, a mudança mais profunda começa onde não se vê. Nossa personalidade, a raiz da nossa fé, o olhar em direção a Deus são refinados novamente no sofrimento, e o tempo se transforma em um aprendizado sobre quem Deus é. A palavra de que a esperança não desaponta é um consolo especialmente profundo. Quando se orou por muito tempo, mas não houve resposta, quando se creu e esperou, mas a realidade não mudou, essa esperança pode parecer uma fé tola. No entanto, Deus promete: a sua esperança não é em vão, jamais o farei se envergonhar. Pelo contrário, no final, você saberá o quanto eu o amo e o quanto eu valorizei a sua espera. E a garantia disso é o Espírito Santo. É porque o Espírito derramou o amor de Deus direto em meu coração que posso falar de esperança no meio deste sofrimento hoje. A razão pela qual Paulo pôde fazer esta confissão é apenas uma. Ele a vivenciou diretamente. Ele passou por múltiplas aflições, traições, prisões, açoites, fome, frio e solidão. No entanto, em todo esse tempo, Paulo não desmoronou. Sua força não veio de si mesmo, mas da graça de Deus dada no sofrimento. Por isso ele pôde dizer que se alegra na tribulação e teve a certeza de que a esperança temperada jamais envergonha a pessoa. Você está na escuridão, onde não se vê o fim agora? Você orou e esperou, mas a realidade ainda não mudou? Então grave esta palavra profundamente no seu coração. A promessa de Deus é que o sofrimento de agora nunca será desperdiçado e a perseverança de agora acabará por frutificar na esperança verdadeira. As lágrimas que você derramou, as noites que você suportou, os longos dias que você aguentou, terão certamente significado em Deus. A seguir, meditaremos juntos na última sétima palavra, que é o consolo e a promessa eternos que Deus revelou sobre todas essas palavras. O coração humano, a partir de certo momento, fala com lágrimas. Quando não se quer mais explicar, quando o consolo parece exaustivo, as lágrimas derramam toda a dor em silêncio. No entanto, há momentos em que até as lágrimas parecem secar com a repetição, e a tristeza se aprofunda a ponto de não restar mais água para fluir. O lugar onde se perde até a força para chorar é o fim do desespero, onde se quer largar tudo. Se Deus não existisse, o ser humano teria desmoronado e nunca mais se levantaria desse lugar. Mas a Bíblia diz que chegará o dia em que até a última lágrima desta terra será completamente enxugada diante de Deus. Apocalipse 21, 4. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esta palavra não é apenas uma promessa celestial para o futuro. É a força que nos faz suportar as lágrimas do presente e o fundamento espiritual que nos faz olhar para Deus mesmo diante do desespero. Deus se lembra até das nossas lágrimas e promete que um dia Ele mesmo enxugará cada uma delas. Este é o verdadeiro significado do fim dos tempos, segundo a Bíblia. Não é julgamento,
mas recuperação. Não é destruição, mas consolo completo. Não é o fim, mas um novo começo. Esta cena é a visão do céu que João viu em sua ilha de Patmos. O mundo ainda sofria sob a perseguição romana, e os crentes estavam dispersos e ameaçados de morte. Em meio a essa tribulação, João ouviu a voz do céu: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Não era apenas uma descrição do céu. Era a resposta de Deus transmitida aos santos que estavam em sofrimento naquele momento. João viu que Deus não estava distante, mas era aquele que habitava pessoalmente no lugar das lágrimas. A expressão enxugará dos olhos toda lágrima descreve o toque do Senhor. É um amor extremamente delicado que vai além do amor expiatório. Nossas lágrimas não escorrem e acabam. Deus as enxuga pessoalmente, se lembra delas e as recompensa. Esta palavra não fala apenas da cura emocional, mas da recuperação existencial. A frase, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, diz que a própria história do sofrimento humano será encerrada nas mãos de Deus. Chegará o dia em que não haverá mais dor, não haverá mais feridas, não haverá mais tristeza. Experimentamos sofrimento interminável nesta terra. Feridas não curadas, injustiças inexplicáveis, dores inesquecíveis continuam a oprimir a vida. Alguns sofrimentos podem não se curar até o fim da vida. Mas a promessa de Deus é clara. As primeiras coisas são passadas, e eis que faço novas todas as coisas. Isso nos dá um fundamento para a esperança, e não para a fuga. Não é vergonhoso chorar agora, porque chegará o dia em que Deus, no final, enxugará essas lágrimas. Alguns dizem que este fim dos tempos é uma história muito distante. Mas a fé é a capacidade de trazer o futuro distante para a realidade de hoje. Esta promessa do Apocalipse não é apenas o descanso a ser desfrutado após a morte, mas o sustentáculo da vida que nos faz suportar o sofrimento deste momento. Deus ainda está vendo nossas lágrimas do trono celestial, e Ele já veio para enxugar essas lágrimas. Jesus derramou lágrimas conosco nesta terra e passou pelo sofrimento mais profundo, experimentando o ápice da nossa aflição. Portanto, as lágrimas que derramamos agora não lhe são estranhas. Você está chorando sozinho na calada da noite agora? Você está vivendo o dia a dia como se estivesse costurando o coração num lugar que ninguém vê? Então lembre-se desta palavra. Deus viu essas lágrimas e nunca se esquece delas até o fim. E naquele dia, Ele mesmo as enxugará. Até as lágrimas que o ser humano não pôde consolar, Deus conhece. E a mão eterna de Deus alcançará toda a sua dor. Este é o Evangelho. A seguir, revisaremos as 7 palavras que compartilhamos até agora e resumiremos o toque de Deus que reergueu o coração desmoronado. E na 10ª e última parte, concluiremos com uma confissão e oração que nos conduzirão a um caminho de decisão prática sobre como toda essa palavra nos dá um novo começo na vida de hoje. O coração humano se quebra muito facilmente. Desmorona de repente, mesmo que nada tenha acontecido, e uma rachadura profunda surge por causa de uma palavra insignificante. Há dias em que não funciona, como se estivesse quebrado sem motivo. Quando o coração desmorona e se despedaça assim, todos nós sabemos o quão árduo é recolher esses pedaços e uni-los novamente. Dizem que o tempo cura, mas algumas feridas não se curam com o passar do tempo. À medida que o tempo passa, elas se tornam mais claras, mais profundas e às vezes parecem doer mais do que no início. Nesses momentos, perguntamos:
Este coração pode realmente ser unido novamente. Eu posso ser completo novamente. Salmos 147, 3 é a resposta de Deus a essa pergunta. Sara os quebrantados de coração e lhes ata as feridas. Esta única palavra carrega a natureza de Deus, que é muito abundante. Deus é aquele que cura os feridos e que não apenas cobre as feridas, mas as ata para que sejam curadas. Neste breve versículo, o modo de Deus reerguer o coração desmoronado está totalmente contido. Deus não ignora a ferida, não tem medo do coração despedaçado, mas, pelo contrário, começa a recuperação exatamente neste lugar. Quebrantado de coração não é apenas uma pessoa deprimida ou exausta. No hebraico original, essa expressão significa um coração feito em pedaços. Um coração que se despedaçou e não consegue manter nenhuma forma. Um estado em que até a capacidade de lidar com as emoções foi perdida. Ou seja, uma pessoa cuja função do coração parou. Mas é exatamente a essa pessoa que Deus vem. Ele coloca a mão sobre este coração despedaçado. E ele não apenas consola, mas cura. Isto não é um remendo temporário. É o toque de Deus que ata, une, faz crescer nova pele e finalmente restaura a pessoa a um estado completo novamente. Essa obra de recuperação de Deus não é facilmente perceptível. As pessoas, ao falarem de milagres, imaginam cenas dramáticas: o cego vendo, o morto ressuscitando, o doente curado de uma vez. Mas o maior milagre de Deus acontece dentro do coração que ninguém vê. O desanimado se levantando novamente, o que havia desistido da fé começando a orar novamente, a pessoa que parecia não viver de verdade começando a sentir gratidão pelo nascer do sol. Exatamente essas mudanças são a obra de recuperação delicada de Deus. Deus não deixa a ferida como está. Ele não a esconde, nem a ignora. Deus se aproxima dessa ferida e a ata. A expressão atar evoca o toque de um médico. Ver uma ferida profunda, não evitá-la, mas limpá-la, costurá-la e enfaixá-la. Todo esse processo é doloroso, mas absolutamente necessário. A recuperação de Deus é assim. Ele nos faz confrontar as emoções que cobrimos, as memórias que nos esforçamos para ignorar, as dores que ignoramos fingindo ter esquecido. E nesse lugar, Ele as ata. Às vezes dói, mas a cura sempre começa com um confronto honesto. E se a mão que ata é a mão de Deus, podemos estar seguros até na dor. Salmos 147 é um salmo de recuperação. Após Deus reconstruir a Jerusalém em ruínas, o louvor do povo está contido neste salmo. Eles cantaram sobre a recuperação do coração e não apenas sobre a reconstrução da cidade. Deus reergueu primeiro o coração desmoronado e sobre ele reconstruiu Jerusalém. A obra de Deus sempre começa de dentro. Por mais que pareçamos bem, se o coração desmorona, nada tem significado. Mas ao contrário, se o coração se recupera, qualquer ambiente pode ser reerguido. Nós desistimos muito facilmente diante da ferida. Fechamos o coração por medo de desmoronar novamente. Evitamos relacionamentos por medo de doer novamente. E vivemos sozinhos, em silêncio, interrompendo a oração por conta própria. Mas Deus se aproxima assim. Ele estende silenciosamente a mão para o interior que não consegue emitir som algum. Ele oferece a promessa de "eu curarei", em vez de "está tudo bem". Esta é a verdade da recuperação a qual devemos nos apegar. Deus ainda está colocando a sua mão sobre nós.
Ele nos ata com a palavra, nos envolve com o Espírito Santo e nos ajuda a caminhar novamente. Como está o seu coração? Por acaso ele ainda está em pedaços? Se há um lugar de dor que você não contou a ninguém, uma ferida que ninguém entenderia, ou um coração do qual você desistiu há muito tempo, mostre-o a Deus. Não esconda, mas entregue-o como está. Deus ata este coração despedaçado. Ele o recupera de maneira imperceptível, mas clara. E o coração sustentado pela sua mão voltará a andar, voltará a sorrir, voltará a amar. Esse é o poder do amor que Deus ata. A seguir, na 10ª e última parte, resumiremos como a palavra de Deus, que reergueu o coração desmoronado, transforma completamente a nossa vida, e faremos uma oração a Deus. O coração desmoronado não permaneceu apenas como uma cicatriz. A palavra de Deus traçou um caminho novo sobre essa cicatriz e preencheu o lugar desmoronado com fé novamente. Deus levantou nova vida em meio às lágrimas, feridas e rastros de dor, e deu a força para recomeçar milagrosamente no meio do desespero, onde nada era visível. As 9 palavras que compartilhamos até agora não são meras frases de consolo, mas provas vivas de que Deus realmente trabalha na vida através da palavra. Salmos 34:18 foi a presença de Deus que veio ao lugar desmoronado. A promessa de que está perto dos quebrantados de coração foi o início da vida que deu fôlego àqueles que caíram no abismo. Isaías 40:10 foi a declaração de Deus de que Ele fortalecerá aquele que está oprimido pelo medo. Essa palavra fez com que aqueles que caíram se levantassem e andassem novamente. Ezequiel 37:4 mostrou o poder de Deus que insufla vida nos ossos secos, onde toda a esperança havia desaparecido. A verdade de que a palavra está viva e operante é revelada até no vale do desespero. Isaías 40:15 transmitiu o amor imutável. Eu não me esqueci de ti, para aqueles que se sentiam abandonados. Apenas com o fato de serem lembrados, o coração se reergueu. João 10:10 proclamou a razão pela qual Jesus veio àqueles cuja vida havia secado. Seu propósito de ter vida e tê-la em abundância preencheu todo o vazio. 2 Coríntios 1:3-4 falou sobre o consolo de Deus para o coração ferido e a missão de recuperação de que esse consolo fluirá para outros. Romanos 5:3-5 prometeu que a esperança não desapontará, mesmo no sofrimento sem fim. A verdade é que a fé que passou pelo tempo de perseverança e experiência acabará por alcançar a esperança. Apocalipse 21:4 mostrou que todo esse sofrimento e lágrimas serão no final enxugados pela mão de Deus. O dia virá em que não haverá mais dor e Deus pessoalmente enxugará toda lágrima. Salmos 147:3 foi a palavra de que Deus ata e cura o coração despedaçado, despertando o fato de que a recuperação começa a partir deste lugar. Essas palavras não são apenas histórias bíblicas do passado. Elas já estão se infiltrando profundamente em sua vida, você que está lendo esse texto hoje. E Deus está iniciando uma nova história sobre o seu coração desmoronado através da palavra. Ele nunca o rejeitou, nunca desistiu de nenhuma ferida e nunca se esqueceu de uma única lágrima. Você
é a pessoa que se levantará novamente pela mão dele. E nos olhos de Deus, você já é um ser recuperado. Oração. Oração. Pai Celestial, obrigado por reerguer o coração que havia desmoronado. Agradeço sinceramente pelo seu toque, que não ignorou o sentimento ferido, mas veio pessoalmente ao lugar da dor para atar e enxugar nossas lágrimas. Que sua palavra alcance profundamente o espírito daqueles que vivem em meio a feridas e dores diferentes e se torne a força para viverem novamente. Encha o lugar onde o coração foi rasgado de vida e nos dê a força para nos levantarmos novamente com fé, superando o medo e o desespero. Senhor, ajude-nos a fazer fluir esse consolo que recebemos e que a nossa vida se torne novamente um canal que salva outra pessoa. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Se o seu coração desmoronado foi reerguido pela palavra de Deus, clique em Gostei e confesse com um Amém nos comentários. Que a graça restauradora de Deus esteja plena em sua vida.